Estou falando aqui com você, pai, estou falando aqui com você, mãe, que quer ver seu filho feliz, seu filho avançando com sucesso para a faculdade, para a profissão, para a universidade que ele sonha, que ele busca. E hoje aqui, o meu desafio com você é remover obstáculos, é acharmos aí coisas que estão te sabotando, que estão sabotando o futuro do seu filho. Por que estão sabotando o futuro do seu filho? Estão tirando a ação do seu filho, estão ameaçando a ação do seu filho e da sua filha nesse momento, e isso tem um impacto no futuro deles, e então, por isso, a questão da sabotagem. E a minha pergunta para você é: qual é teu medo? Quando você pensa no futuro o futuro do seu filho e da sua filha, em termos de Enem e vestibular, qual é seu medo? O que te dá um frio na barriga? O que te faz perder noites de sono? O que te preocupa? Pensou aí? Então, deixa eu colocar aqui para você. Conversando com pais e mães, os principais medos são de duas naturezas. Uma natureza dos medos é: meu filho, minha filha não sabem que profissão seguir. Por que isso dá medo? Qual que é o problema de não saber que profissão seguir? Então, vou tentar. Flexão 2. Vamos explorar esse um, depois a gente olha o outro. O fato de não saber que profissão seguir, para muitos jovens, gera o quê? Ansiedade, mas gera uma outra coisa que muitas vezes é mais complicado do que ansiedade. Gera imobilização. Essa jovem vão quase que travando, vão entrando aí num estado de afastamento, porque pelo fato de não saberem que profissão seguir, não sabem que caminho trilhar, não sabem com quem eles andam, né? No sentido, tem amigos que querem uma profissão, tem amigos que querem outra, com quem que eu vou? Então, essa imobilização, que muitas vezes vira ansiedade, muitas vezes pega um limite aí da depressão, né? Não é a depressão da falta de esperança na vida, é a depressão de não saber o que eu faço. O que eu faço agora, né? Vai abrir as inscrições da Enem, da Enem não, da Unicamp, da FUVEST. Em qual escola me inscrevo? Está um mês desse momento. Que escola me inscrevo? No Enem isso não é problema. Por que no Enem isso não é problema? No Enem você vai fazer essa escolha só lá no final da segunda fase, quando saem os resultados. Não é uma coisa que você precisa resolver agora. Mas, nos vestibulares, que são os grandes vestibulares, né? FUVEST, Unesp e Unicamp, você tem que escolher isso agora. E daí? Então, essa incerteza é uma questão que dá medo. Por quê? Porque ela impacta o futuro do seu filho e da sua filha, certo? Vê se tem sentido. Ela impacta o futuro, por quê? Porque ele não sabe o que escolher, ele não sabendo o que escolher, fica ansioso, trava, quase que assim, a porta do futuro não se abre, porque ele não sabe qual porta seguir. Então, ele está aqui travado e você não sabe como ajudá-lo. Esse é seu medo? Esse pode ser seu medo? Esse é um medo que aparece muito quando eu converso com pais e mães. Qual que é o outro medo? O outro medo é não passar. Já sabe o que quer, mas tem medo de não passar. Você tem medo que seu filho não passe.
E ele vai lá, preste Enem, preste vestibular e não passe. E qual que é o problema de não passar? De novo, é a porta do futuro. É não avançar para o futuro, né? Acho que esse é o medo. Vê se tem sentido para você. É esse o medo. Ele, seu filho, sua filha, se não passarem, eles avançam para o futuro. Eles vão ficar no preparatório para um vestibular, para um Enem, o ano que vem, 2021, a final de 2021. Perder um ano é o problema? Não é o maior problema. É um problema, mas principalmente não evoluir é o maior medo que a gente vê nos pais e nas mães. Então, você vê que nos dois casos que eu coloquei para vocês, o maior medo é não evoluir. E alguns outros medos, vê se né, acho que aqui a live de hoje serve muito para você ver, fazer o checklist e descobrir qual é seu medo. A gente vai falar da solução desses medos. Mas um outro medo também que aparece quando eu converso com pais é o medo de o filho escolher uma profissão que não seja rentável, que ele então tenha dificuldade no futuro dele de se autossustentar, de se desenvolver, de prosperar. Claro que todo pai, claro que toda mãe pensam no futuro para os seus filhos, num futuro próspero. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de abundância. Ter mais do que precisa, em todos os sentidos. Essa é a ideia de abundância. Então, não interessa o quanto, né? Muitos pais se preocupam com o futuro dos seus filhos, de eles não alcançarem prosperidade com a profissão que escolherem. Esse é um medo bem presente. Para os filhos, o medo de escolher a profissão errada. Como assim? Ele acha que o negócio dele é biologia. Mas ele entra no curso de biologia, ela entra no curso de biologia, começa a cursar biologia e descobre que não é biologia que eu queria, não estou curtindo, não gosto, não suporto esse curso. E abandona. E daí, pior não é que não avançou, volta. Né? Já estava lá na faculdade, volta para se preparar de novo para o vestibular. Esses são os principais medos que eu, na minha experiência aqui, como trabalhando com jovens, trabalhando com formação de profissionais, esses são os principais medos que eu mapeio nos meus levantamentos, nas minhas pesquisas, conversando com pais e conversando com filhos também. Esses são os principais medos. E como? Minha pergunta é, como você pode resolver esses medos? Qual que é o caminho? Estudar mais, então? Estuda mais que passa. Tá bom? Tem sentido. Tem limite? Talvez tenha. Não, mas o é intransponível, que precisa estudar é muito mais, não dá para estudar. Então vai ficar para o ano que vem? Então isso aí nós estamos falando o quê? Na formulação de uma estratégia. Como é que a gente resolve o medo? Formulando uma estratégia. Como é que a gente formula uma estratégia? Cria alternativas. Detalha cada alternativa e vê o impacto que cada uma dessas alternativas tem. Simples assim? É, simples. Só precisamos racionalizar esse processo e pôr na balança. Desenvolvendo alternativas, daí dá para, inclusive, trabalhar para minimizar as ameaças e aproveitar as oportunidades. Sim, essa é uma maneira. Então, o ponto é que superar o medo, extinguir o medo, é a melhor solução. Agora, como é que eu vou extinguir o medo? Tomar calmante? Não, a gente tem que ir lá extinguir a base do medo, não o sintoma do medo, a base do medo. A gente tem que extinguir
não a sensação de medo, mas sim extinguir o que gera o medo, que gera o desconforto. Então, se a gente fizer isso, ao fazermos isso, então nós vamos caminhar para remover uma barreira, para remover um fator sabotador. Então, se você que está aí nos assistindo, se quiser, coloca aí os seus medos, aponta aí nos comentários os principais medos que você tem para a gente poder responder isso ao longo da semana, tá? O dia que eu respondo aqui perguntas aqui nessa nossa live, na live do seu filho na faculdade, neste ano é amanhã, é quarta-feira. Então, posta aí seus medos, posta aí qual que é o fator que te dá medo. E daí nós vamos estar respondendo. Eu apontei alguns aspectos, os mais comuns, que eu normalmente observo, converso, né, com o meu público, converso com quem faz mentoria comigo, eu converso com quem é pai ou mãe, né, de alunos meus, então dá para enquadrar nesses quadrantes aí que eu coloquei para você. Por que quadrantes? Então, o quadrante da não saber a profissão, o quadrante do medo de não passar. Então, não saber a profissão, você não sabe, seu filho não sabe que faculdade fazer, que universidade fazer, que profissão seguir, é um quadrante. Seu filho tem medo de não passar no vestibular, ou você tem medo que seu filho não passe, sua filha não passe. Então, são esses os dois quadrantes, tá ok? E a combinação desses dois vão dar aí diferentes alternativas, né? E daí a gente pode, então, discutir isso nas perguntas e respostas, né? Vou responder perguntas amanhã sobre isso, tá? Sempre na quarta-feira é o dia que eu respondo aí perguntas sobre isso. E esses são os dois principais fatores. Então, vejo você no nosso perguntas e respostas, e o que eu quero colocar aí para você é quais são os seus medos. Eu vou trazer aí uma pesquisa mostrando percentualmente quais são os principais medos dos pais e dos filhos, e vou estar comentando isso com você e comentando as soluções. Até lá e um grande abraço.